Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar nosso dia, outra semana juntos, meditando na palavra de Deus. E eu quero que você pense um pouquinho hoje sobre o poder de Deus, sobre a capacidade que Deus quer dar a cada um de nós, para que a gente possa viver nesse mundo de maneira eficiente, de maneira eficaz. A vontade de Deus não é que a gente viva aqui de maneira fraca, apática, de maneira a desistir, a não conseguir realizar os propósitos dele. É por isso que ele nos capacita com o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é essencial para que a gente viva uma vida vitoriosa na terra. E eu queria ler para você hoje um texto de 1 aos Coríntios, capítulo 14. Geralmente esses textos da Bíblia são muito pouco lidos. E eu gostaria de trazer pelo menos alguns versículos agora para você a respeito disso, que está escrito aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 14. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O apóstolo Paulo está falando aqui da capacidade espiritual da gente orar de uma maneira que a gente não entende. É uma coisa sobrenatural, é uma coisa do Espírito. Porque o Espírito de Deus sabe que nós, pela nossa alma, a nossa alma é fraca. Nossa mentalidade não alcança o nível da mentalidade que ele tem, da mentalidade divina. Então ele, por grande favor, ele nos faz um grande favor de nos capacitar, de nos habilitar com uma capacidade sobrenatural de oração. Da gente orar coisas que a nossa mente não entende, mas o nosso espírito entende perfeitamente. Porque Deus, ele consegue trabalhar com o nosso espírito independente da alma. Só Deus consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Então no versículo 2, 3, aliás, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. Versículo 4 diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Por que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo? Porque o seu espírito ora bem, né? Versículo 14 diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Porque existe uma divisão de setores em nós. A mente é parte da alma. O espírito é independente nesse sentido. Quando o meu espírito ora, eu estou orando profundamente coisas que Deus está entendendo e coisas que Deus está revelando a mim em espírito, mas a minha mente está em outro canal, ela não está entendendo. Isso é uma coisa, a gente poderia dizer assim, muito louca, né? Porque na verdade Deus trabalha conosco de uma maneira sobrenatural, muito acima do que a nossa razão pode operar. Então o apóstolo Paulo diz assim no versículo 15: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O meu objetivo de trazer esse texto de 1 aos Coríntios é mostrar para você que nós somos espírito, alma e corpo, e que nós temos setores diferentes, e nós precisamos aprender a lidar com Deus também em espírito, especialmente em espírito. Por quê? Porque é no espírito que existe o poder. É no espírito que nós ganhamos capacidade, habilidade. É no espírito que Deus nos faz orar de verdade. A nossa mente não sabe orar direito. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 8. Nós não sabemos orar como convém. Como convém significa de acordo com o que Deus deseja que oremos. A gente não consegue orar com a mente natural, com a mente racional. Então o Espírito Santo nos faz orar até com gemidos inexprimíveis, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Até quando o crente geme no mais profundo do seu espírito, ele está orando de uma maneira que só Deus entende. E todos nós precisamos dessa habilidade. Todos nós que somos de Cristo, nós podemos orar em espírito. Todos nós podemos aprender a orar com essa nova linguagem do Espírito Santo. E hoje eu desafio você a dar um passo de fé
Pedir ao Senhor que te encha dessa capacidade. Aprenda a entrar na dimensão da fé e do Espírito. E deixe o teu Espírito orar. Deixe o Espírito do Senhor orar em você. Paulo diz em 1 Coríntios 1:16 que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo aonde? No nosso espírito. O nosso espírito é capaz de orar com Cristo, na mesma linguagem do Espírito. E, portanto, nós somos capazes de resolver problemas enormes, que a gente não sabe resolver de um ponto de vista racional, né? Quando nós oramos pelo Espírito, Deus nos dá respostas de coisas que a gente não sabe nem como pedir. Olha que coisa extraordinária. Essa é uma habilitação do Espírito. Essa semana eu quero que a gente pense um pouquinho sobre as habilidades que o Espírito Santo nos concede, para que a gente viva uma vida equipada, com uma capacitação sobrenatural, com uma capacidade divina, para a gente vencer os aspectos frágeis da nossa vida. E eu creio que isso é para todos nós, não é para apenas alguns super espirituais. Não, pelo contrário, Deus tem o desejo que cada um de nós tenhamos a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para vivermos uma vida de poder, uma vida de oração verdadeira, de adoração verdadeira. Não só o apóstolo Paulo disse que ele orava em espírito, mas ele cantava também em espírito. Há momentos em que eu canto em espírito, há momentos em que eu oro em espírito. E é tão importante praticar isso numa base constante, diária, porque nós edificamos o nosso espírito, é o que Paulo fala, né? Em outra passagem diz que nós edificamos a nossa fé santíssima, orando em espírito. É o que está escrito na palavra do Senhor. Nós edificamos, nós trazemos capacidade, força, poder, quando nós estamos cansados, quando nós estamos esgotados, estressados, sem saber por onde ir. O Espírito Santo nos faz orar essa linguagem poderosa e a gente então encontra novos recursos, novas forças para a gente continuar a jornada com o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos orar juntos? Ó Deus, eu oro por todos os que estão assistindo esse vídeo devocional, para que cada um possa ter essa capacidade do Espírito Santo de orarem através do Espírito. Eu te peço isso para a tua glória, para que cada um seja edificado em sua fé, em seu caminho, que cada um possa ter esse discernimento do Senhor, de orar pela linguagem espiritual. Isso é maravilhoso. Eu te peço isso hoje para toda a igreja, para todos os que estão ouvindo e para todos aqueles que nunca nem ouviram falar que a gente pode ter uma capacidade dessa. Que eles possam entender que pelo Espírito Santo, pela capacidade dele, nós podemos nos relacionar com o Senhor numa outra linguagem, numa outra super linguagem. É uma linguagem superior do Senhor que o Senhor nos concede. Para a tua glória, que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe nesse dia e a gente se vê aqui para a glória do Senhor amanhã, em nome de Jesus. Amém.